Olá, que bom ter sua companhia para a nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar um pouco na história de uma figura incrivelmente popular, Santo Antônio. Oi? Pois é uma figura muito querida. Com certeza. Muita gente conhece a imagem dele com o menino Jesus no colo ou, como o santo que ajuda a achar coisas perdidas. Até um amor, né? Quem nunca? Exato. Mas olha, tem muito mais por trás dessa imagem, sabe? Vamos seguir os passos desse homem, Fernando de Bunhos, lá de Lisboa, até ele se tornar o Frei Antônio. Frei Antônio. Isso. E não um frei qualquer, um doutor da igreja. Um título super importante dado a santos reconhecidos pela profundidade do que ensinaram. Ele era conhecido pela sabedoria, pela pregação forte e, bom, pelos prodígios, né? Uau! Então, bora lá descobrir essa trajetória, a força da pregação dele e esse legado que, nossa, dura até hoje. Bom, ele nasceu em Lisboa. A data é meio incerta, talvez 1195, por aí. Uhum. Numa família com boas condições, sabe? O jovem Fernando teve uma educação, assim, de primeira. Primeiro lá na catedral, depois como cônego agostiniano. Certo, um religioso mais voltado para o estudo, para a vida em comunidade, né? Isso. Em Lisboa e depois em Coimbra. E Coimbra, olha, foi um ponto-chave. Por quê? O que aconteceu lá? Lá ele mergulhou fundo mesmo. Na Bíblia, filosofia, teologia. E foi lá também que ele teve contato com os primeiros franciscanos. Ah, os seguidores de São Francisco de Assis. Exatamente. O exemplo deles, e principalmente o sacrifício daqueles que morreram como mártires no Marrocos, aquilo tocou Fernando de um jeito, sabe, profundo. Ele sentiu um chamado para uma vida diferente, mais simples, mais missionária. E foi aí que ele mudou. Deixou de ser Fernando. Foi, adotou o nome Antônio e abraçou a vida franciscana. O curioso é que o plano inicial era ir para o Marrocos, seguir o exemplo dos mártires. Mas não foi o que aconteceu. Não, uma doença o impediu e o navio acabou levando ele para a Itália. E essa chegada na Itália, meio que por acaso, mudou tudo. Imagino. E como é que ele se destacou lá, saindo do anonimato? Olha, foi quase sem querer. Em Forli, isso em 1222. Numa ocasião, faltou pregador, pediram para ele falar, meio de improviso. E aí? E aí o talento dele brilhou. A pregação dele ficou famosa muito rápido. Ele tinha uma capacidade incrível de explicar a fé de um jeito que tocava as pessoas e também de combater as heresias. Heresias. Ideias que a igreja via como erradas na época, né? Isso. Tanto que ele ganhou um apelido forte, Martelo dos Hereges. Nossa, martelo dos hereges. Mas o que eu acho fascinante, e você mencionou a educação dele, é que não era só, tipo, fervor religioso, né? Tinha uma base intelectual muito sólida por trás. Exatamente. Ele conhecia os clássicos, filósofos antigos, até ciências naturais da época. Isso não era tão comum. E ele usava tudo isso na pregação. Usava, mas sempre com foco na mensagem do evangelho, sabe? E uma coisa muito importante nos sermões dele, que sobreviveram até hoje, é a crítica social. Ele defendia muitos pobres. Que interessante essa combinação. Inteligência e compaixão. Sim, muito marcante. E ainda em vida, essa fama de santidade começou a crescer por causa dos milagres. E a variedade deles é que é impressionante. Tipo quais? O mais famoso talvez seja o do menino Jesus, né? Que ele segura no colo. Esse mesmo. A história conta que um anfitrião, alguém que hospedou ele, o viu em oração com o menino Jesus nos braços, numa luz intensa. Antônio pediu segredo, e só depois que ele morreu é que isso foi revelado. Daí vem a imagem tão popular. Que lindo isso. E tem outra imagem forte, a do pão de Santo Antônio. De onde vem essa? Vem de um milagre também. Dizem que ele distribuiu todo o pão que tinha no convento para os pobres, e depois, quando foram ver, os cestos estavam milagrosamente cheios de novo. Ah, por isso os pãezinhos. Virou um símbolo da caridade dele, da confiança na providência divina. Exato. E tem outros milagres ligados mais à defesa da fé mesmo. Tem a história do sermão aos peixes, lá em Rímini. Sermão aos peixes? Como assim? Parece que as pessoas não quiseram ouvir a pregação dele, então ele foi para a beira do mar e começou a pregar para os peixes, que teriam vindo à tona para escutar. Que história.
E tem a da mula também, que teria se ajoelhado diante da hóstia consagrada, ignorando a comida que ofereceram para ela só para convencer um homem que duvidava da presença de Cristo ali. Histórias que mostram a firmeza dele na fé. Incrível. E claro, não dá para esquecer a fama de santo casamenteiro. Essa pegou forte, né? Pegou muito. E essa veio mais de histórias populares, do boca a boca, como aquela da moça que, já sem esperança, jogou a imagem do santo pela janela e acertou bem na cabeça do futuro marido que passava na rua. Essa é ótima. Mostra como a fé popular se conecta com ele para as coisas do dia a dia, né? Fora as curas que contam, proteção e até bilocação. Bilocação é a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Dizem que ele teria feito isso para ir de Pádua a Lisboa num instante e defender o próprio pai de uma acusação injusta. Uau! Quanta história! E ele passou os últimos anos em Pádua, né? Isso foi lá que ele faleceu, bem jovem ainda, em 13 de junho de 1231. E a canonização dele, o reconhecimento oficial como santo pela igreja, foi, nossa, muito rápida. Menos de um ano depois. Menos de um ano? Isso é impressionante. Mostra o tamanho da devoção que ele já tinha, né? Com certeza. E tem aquele detalhe impressionante sobre a língua dele. Assim, anos depois, quando foram mover os restos mortais dele, encontraram a língua incorrupta, não foi? Preservada, como se tivesse viva. Exatamente. Para muitos, um sinal claro da força da pregação dele, que era inspirada por Deus. Essa língua está lá em Pádua, na Basílica, que virou um centro de peregrinação mundial. Um símbolo poderoso do legado dele. E esse legado continua muito vivo, né? Sem dúvida. Ele é padroeiro de muitas causas. Dos pobres, dos casais, de quem perdeu objetos. Está super presente nas festas juninas, principalmente no Brasil e em Portugal. E tem aquela curiosidade da carreira militar, né? Ah, é verdade. Uma coisa bem única. Ele recebeu patentes e até soldos, salários honorários, como militar em Portugal e no Brasil, mesmo depois de morto. É um legado muito, muito diverso. Olhando para tudo isso, a gente vê uma figura que mistura uma inteligência brilhante, uma fé que não se abala, uma compaixão enorme pelos que sofrem e essa conexão com o divino que a fé popular acredita que faz maravilhas. Ele continua sendo uma figura muito inspiradora, sabe? Um doutor da igreja, mas cuja mensagem de amor, de caridade, de foco no evangelho ainda ressoa forte hoje. É um convite constante para a gente olhar para o lado, ver a necessidade do outro e fazer alguma coisa. Com certeza. Fica até uma reflexão, né? Como é que uma figura que viveu há 800 anos consegue manter uma conexão tão forte e às vezes tão pessoal com tanta gente hoje em dia? Exato, é algo para se pensar. Uma ótima reflexão para a gente fechar. Foi um prazer, viu? Compartilhar esse momento de descoberta sobre Santo Antônio. Esperamos que o pessoal em casa tenha gostado também. Foi ótimo. E a gente adoraria saber o que mais chamou a atenção de vocês nessa história toda. Deixem aí nos comentários. É isso aí. E se vocês curtiram essa nossa conversa, considerem se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer e ativar o sininho, né? Para não perder as próximas análises. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima exploração. Tchau, tchau. Até a próxima.